Gente, festas de Natal chegando, festa de Ano Novo, festa da firma, festa de família, festa da galera, encerramento disso, encerramento daquilo, todas as atividades que você faz vão entrar nesse período dos encerramentos e das festas. Mas olha só, me acompanha aqui. As festas, elas acontecem, vamos olhar para o céu, a gente vai olhar para o céu e vai entender o que está acontecendo e como que você pode surfar melhor aí nessa história, tá? As festas acontecem no período de Sagitário, a maioria delas, porque lá pro dia 20 e poucos, ou seja, muito pertinho do Natal, é que o Sol vai sair do signo de Sagitário, que é o festivo, e vai cair ali no signo de Capricórnio, que quer meta, organização, estrutura, quer saber como que a gente vai realizar tudo aquilo que a gente idealizou no período anterior, né? Então, é aquela hora de você ter responsabilidade. Só que aí você tem ainda a festa de final de ano, você ainda tem o Natal, você ainda tem o Réveillon, no caso, né? Então, acaba que a gente fica um pouco dividido. Uma parte da gente quer entrar naquele processo de planejamento e outra parte, poxa, mas eu quero curtir também. Sabe um detalhe que a gente esquece de Capricórnio? É que Capricórnio tem ali um rabo de peixe. E esse rabo de peixe é a parte de Capricórnio que gosta de música, de artes, principalmente música, tá? Principalmente música. Então Capricórnio não é só durão. Ele tem aquela cara de durão porque a cara dele é uma cabra montanhesa, né? É um teimoso ali, né? Mas tem aquele rabinho de peixe que traz um toque ali de arte e tudo mais. Então, por isso que a gente também fica muito dividido entre essas duas coisas. Percebe como a gente fica dividido todo esse período? Sagitário, metade homem, metade um cavalo, um centauro, né? Então, ele tem a parte do sagrado e do profano, humano e animal ao mesmo tempo. Humanos somos animais, né? Você tá ligado? Mas na mitologia, aquela coisa da gente tentar se entender no mundo, fizeram essa oposição, tá? Essa junção que junta opostos, como se eles fossem muito opostos, mas enfim. O outro lado é a cabra que quer subir a montanha e o peixe que quer nadar no mar. Tem uma dualidade que acontece aí nesse período, simbólica, né? Entre eu quero planejar esse mundo novo que eu quero criar no ano que vem, ou eu quero verificar se deu certo, se não deu certo, as minhas metas, né? Entra também esse processo. E, ao mesmo tempo, festa de Natal, festa de família. Só que tem um detalhe muito engraçado, gente. A gente se reúne com a família no signo que é o signo oposto ao signo da família. O signo da família seria caranguejo, né? Também conhecido como câncer, mas eu chamo de caranguejo porque eu prefiro assim. O signo de caranguejo é o signo da família. O signo oposto complementar é Capricórnio. E aí a gente faz as festas de família no ponto que o Sol está completamente distante do assunto família. Já percebeu que o caos acontece, né? Normalmente. O que mais se vê é caos nos eventos de família. Mas ainda pode piorar, porque na outra ponta, enquanto o Sol tá lá em Capricórnio, na outra ponta, na base do mapa, né, no signo de caranguejo, que é o fundo do céu, que é as nossas bases, as nossas raízes, tá Júpiter em movimento retrógrado. E ele vai ficar em movimento retrógrado até março. Eu vou traduzir para você esse astrologuês, tá? Vem comigo. Júpiter, o grandão, o benéfico, o exagerado, mas também a justiça, mas também a sorte, tá? E os vícios também estão aqui, porque o vício é um exagero de um comportamento, e Júpiter é o exagerado. E ele rege peixes, que é um signo que também fala sobre as nossas fugas, tá? E vamos combinar que na mitologia Júpiter adorava dar umas fugidinhas, né, minha gente? Se você estudou um pouquinho de mitologia, você sabe que Júpiter era o vida louca também. E ele, por isso, ele também rege Sagitário. Olha só, tudo relacionado. Júpiter está no signo de caranguejo, está no signo da casa, do lar, da família. Ele está ali cuidando de assuntos do feminino, assuntos hormonais, assuntos de mãe, assuntos de filhos, assuntos de criança, assuntos de família. Então ele está ali na base. E como ele é o maior planeta do sistema solar, ele só briga mesmo assim, tipo, cabo de guerra decente, onde a briga é forte,
com o Sol, que é o centro, né? A estrela do nosso sistema. Então, o Sol está lá em Capricórnio. Júpiter, o maior do sistema, está na base. Então, é um cabo de guerra, é um puxando para baixo, outro puxando para cima. Em movimento retrógrado, por si só, isso já seria uma coisa assim a se observar, essas dualidades, essas contradições, essa vontade disso, mas a vontade daquilo. Eu, por exemplo, tô preparando para viajar para o Rio de Janeiro. Eu tô com a sensação de que 2 meses no Rio é pouco para ficar no Rio, mas é muito para ficar fora de Portugal. Eu tô assim, ai meu Deus, que difícil, é o mesmo tempo, são os mesmos 2 meses, mas para ficar fora de um lugar é muito, para ficar em um lugar é pouco, entendeu? Essas dualidades que a gente já está começando a sentir. E aí, no movimento retrógrado, ele chama a gente para revisão. E aí, vamos revisar o quê? Assuntos familiares. Olha a festa de Natal. Revisando assuntos familiares. Aquele parente que você não queria mais ver aparece, né? Aquela história do passado, da sua infância, que você achava que estava resolvida, aparece. Aquele assunto, sei lá, de herança. Olha, famílias que têm questões de herança. Muito cuidado nesse Natal, nesse fim de ano, porque corre o risco, sim, de entrar numa disputa ali, né? Pode ser que a coisa fique meio bagunçada nesse sentido. Então, assuntos de herança, assuntos de coisas do passado, traumas do passado podem ser acionados, até porque a gente está com Quiron em Áries, que está fazendo quadratura com esse Júpiter, e Áries fala da infância também, fala do início, do princípio, da identidade. O quanto da sua identidade tem a ver com a sua família, né? Tem a ver com as suas bases. Então, essa revisão dessa identidade também vai acontecer. E as dores que a gente tem com relação a essa identidade, né? O que você está fazendo porque o seu pai fazia, porque sua mãe fazia, ou porque eles faziam assim, logo você quer fazer completamente diferente. Isso tudo está, nesse momento, em revisão e vai ficar ainda mais durante o período do final do ano, tá? O que você vai fazer com isso? Cara, acolher, manter a sua terapia, reza para sua terapeuta não sair de férias. Porque quando a terapeuta diz, olha, eu vou tirar um recesso de fim de ano, a gente fica, o quê? Logo no final do ano que eu acho que eu vou surtar. Então, reza para o seu terapeuta não sair de férias. Eu, por exemplo, não vou sair de férias. Eu vou, sim, viajar, vou visitar minha família, mas eu vou reservar uns 2 diazinhos na semana para fazer atendimentos. Então, já me manda uma mensagem que eu vou manter atendimentos em dia, porque eu sei que é um período muito importante de atendimentos, né? É um período muito importante para a gente conseguir acolher as nossas questões, para a gente conseguir direcionar algumas energias que ficam ali muito aceleradas, né, complicadas, difíceis de lidar. Óleos essenciais que te tragam um acolhimento, por exemplo, um benjoim para lidar talvez com algum luto também, porque se vai voltar nos assuntos de família, geralmente é na família que a gente tem aquele vô, aquela avó que partiu, e aí dá saudade, aquela mãe que não tá mais ali, né? A gente tem várias idades aqui, então pode ser que nesse momento você lembre dessas pessoas e isso traga um apertozinho assim no coração. O que você vai fazer? Você vai acolher esse aperto no coração. Você vai deixar essa lágrima descer. Você tá escutando? Você vai deixar essa lágrima descer porque não vale a pena segurar. Senão ela vai enrijecer dentro de você e você deixa... Ela sai pelos seus olhos, ela dá vazão e a emoção segue o seu caminho, né? A gente não tem que ficar segurando. Mas ao mesmo tempo se acolhe, traz aí uma lavanda, traz ali um óleo essencial de benjoim. Se você gosta e tem em casa e já conhece, uma camomila romana, são óleos que podem te ajudar a abraçar esse sentimento e atravessar essas dores dos lutos, porque eles podem parecer muito maiores. A gente vai revisar. O que é o luto, né? É quando a gente pega, olha para trás e fala, nossa, aquilo ali não tá mais aqui, mas eu queria que aquilo tivesse. Então esse olhar para o passado, e caranguejo já é um signo que olha para o passado demais. Com Júpiter ali, a gente tá com esse passado, gente. Eu tô aguentando mais. Olha, eu sou de caranguejo. Eu tenho muita coisa em caranguejo. E esse Júpiter passando ali, apesar de ser uma bênção maravilhosa. Assim, recebi muitas bênçãos esse ano. Algumas foram, né? Algumas bênçãos vieram camufladas de caos, né? Porque o caos cria ordem, enfim, muito filosófico isso. Mas
Tem hora que você fica cansada de olhar para o passado, sabe? Tem hora que você fala assim, meu Deus, que lente de aumento gigantesca que você está colocando aqui. E aí você vê onde é que isso cai no seu mapa, né? Dependendo da área que vai cair o signo de Caranguejo no seu mapa. E aí no final do ano, também Capricórnio, né? Que é o oposto. Esse eixo vai ser muito trabalhado. Ainda falando de retrogradação, Júpiter também tem essa coisa dos vícios, né? Eu já falei que ele rege peixes, que vai falar sobre os vícios e tal. Júpiter, Sagitário, que também tem seus exageros, suas farras. Olhar para os vícios, você tem duas opções. Você pode, deixar levar e se esborrachar nos seus vícios, principalmente aqueles vícios que vêm de família, né? Meu pai fazia, minha mãe fazia, eu vou fazer também? Ou eu vou fazer, ou sei lá, porque meus pais não deixavam, então eu vou enfiar o pé na jaca desse assunto. Tem as nossas rebeldias em relação ao passado, né? Aos nossos antepassados. Mas você pode, porque vai pegar Réveillon também, né? Então tem as festas de fim de ano, tem janeiro e Réveillon. E assim, a gente que tá aqui no hemisfério norte, eu não vou estar, mas aqui no hemisfério norte é frio, então tem uma sensação de ou você abraça o frio, o inverno, ele tem um negócio que às vezes dói, sabe? E ou você abraça as suas sombras, seus invernos, seus lugares profundos, ou você tenta fugir deles. Eu já vi de tudo aqui, né? Já vi gente que abraça e vai lá pra dentro da caverna da alma e produz coisas incríveis e planeja, e se organiza, porque na primavera a pessoa quer decolar. E tem gente que não consegue lidar com essa dor e afunda em bebida, principalmente. Cigarro também, aqui fuma-se muito, principalmente no inverno. Comida também. Então, assim, os exageros das fugas são um risco muito grande. Aí no Brasil, por outro lado, né, no sul global, a gente tá na farra, a gente tá na curtição, a gente quer curtir, a gente quer ir pra fora, a gente quer ir pra rua, a gente quer interagir, a gente quer usar aquele rabo de peixe lá que eu falei de Capricórnio, entendeu? A gente quer curtir, vive la vida, né? E aí também é um outro risco que tem de escorregar nos vícios dos excessos, tá? O que você pode fazer com isso? Já falei, você pode deixar o negócio ladeira abaixo. Aí é contigo mesmo, você vai ter que se haver com o seu corpo depois. Outra opção que eu acho um pouco mais inteligente é você aproveitar a retrogradação de Júpiter no signo de Caranguejo e transformar isso. Tá até abrindo um sol aqui, eu acho que isso é um sim do universo. E transformar isso, sabe? Você pode aproveitar esse momento para tratar, para aprofundar, para entender, para ressignificar, para contar aquela história de uma outra forma para você mesma, sabe? Descobrir uma nova versão daquele vício, daquela situação, entender, acolher também, né? Botar no colo e falar, que coisa, né? Por que eu tô tendo esse vício? O que é isso? Como que é isso? O que eu vou fazer com isso? E tratar, e cuidar, e acolher esse seu lado, né? Essa sua sombra, essa sua dificuldade, para transformá-la em potência. Eu pretendo lidar com os meus vícios também aí ao longo desses próximos dias. O Júpiter entrou em retrogradação e aí, qual foi o vício que veio? Eu vou contar aqui para vocês, tá? Café. Me escreve qual que é o seu, assim, se você tiver com muita... Tipo, eu quero trabalhar isso aqui, transformar... E com coragem, escreve pra mim aqui. Mas se não quiser escrever também, eu entendo, porque às vezes a gente fica com vergonha dos nossos vícios. Café. Eu fui num médico de medicina tradicional chinesa e ele falou assim, tira o café não, mas bota 1 ou 2 vezes na semana. Eu tomo 2 vezes no dia, às vezes 3 vezes no dia. Isso, eu comecei a olhar para esse vício e entender, nossa, onde é que foi que começou esse negócio do café, sabe? Onde foi que eu comecei a ficar viciada em café? Qual é a primeira vez que eu me lembro de ter uma crise de abstinência por ter tirado o café? É nesse nível, né? Eu não bebo muito café, mas quando eu tiro o café, menina, tremedeira, dor de cabeça, mau humor, o corpo todo contraído, é uma coisa horrorosa, né? E uma coisa que esse médico estava falando é que ele falou assim, o café não é mal, o problema é o vício.
Você precisa se libertar do vício para você poder fazer suas escolhas. Eu falei, nossa, eu achando que eu tava abafando porque eu não tenho vício de álcool, quase não bebo muito pouco, muito raro. Hoje em dia, nunca usei drogas, outras, né, porque álcool e açúcar, drogas lícitas, mas nunca usei drogas ilícitas. Eu falei, tô arrasando, eu com meu ascendente em peixes, desviando de todas as possibilidades de vícios e tal, e de repente, café. E aí você atravessa o corpo, né? Você sente o corpo reclamar da falta daquilo ali, a abstinência e tudo mais. Você fala, putz, imagina drogas mais pesadas. Então eu fui ver que o café, ele tá na raiz do meu povo. Ele tá na história do Brasil, de um jeito muito profundo e enraizado. Ele tá na raiz da minha família, sempre tinha ali a garrafinha de café. Quando eu trabalhava em escritório, sempre tinha uma garrafinha de café. Eu começo a beber muito café na adolescência, de tomar aqueles copos desse tamanho, que eu tive que parar por causa de uma gastrite. Chega, derrubei um prato no chão, porque minha mão tava tremendo. Eu, adolescente, com a mão tremendo, porque eu tomava vários copos de 200 ml de café, né? Surreal isso. Mas olhar para isso e acolher todo esse processo e fazer, bom, como é que eu vou fazer isso e tal? Tô trazendo um pouco mais do cacau, tô fazendo meu processo de desintoxicação, sabe? De aos pouquinhos abraçar o fluxo, né? Porque não é uma coisa linear, é um vai e um volta, né? Você vai ondulando até chegar no ponto que você quer chegar. Com relação à tua evolução em algum assunto, né? Vamos entender que é sempre espiralado ou ondulado, nunca é linear ou flat, tá? Tenha isso em mente se você for resolver, escolher, abraçar e resolver alguma questão de vício. Gente, Júpiter traz muitos benefícios. Então, se você precisa, talvez, se aquela área da vida, da família, ou no local onde ela caiu, no meu caso, na criatividade, né, casa 5 e tal, ainda não foi abençoado, a gente vai ter uma super oportunidade de abençoar, porque ele vai voltar, né? Ele tava quase saindo, aí é como se dissesse, ops, volta, meu filho, você não entregou tudo que você tinha para entregar. Aí ele fala, tá, peraí que eu vou voltar. Ele vai voltar e vai colocar algumas coisas em ordem, né? Então, processos judiciais, a gente vai precisar revisar. Quem está brigando com questões de família na justiça, né? Os divórcios, as questões de parentalidade, né? Todos esses processos, revisões, daqui até março. Tá? Questões de herança, acho que eu já falei sobre isso aqui, tudo isso vai voltar, e aí vai revisa os processos, revisa os acordos, revisa o que está rolando, para depois andar para frente a partir de março, e sim terminar de regar de bênçãos essa área onde você tem o signo de Caranguejo. Então você está aí com um processo de nacionalidade, né? Provavelmente vai passar por revisão. Relaxa, respira, faz uma meditação com óleo essencial de lavanda, benzoim, ou sei lá, algum óleo essencial que te acalma, vetiver, para resolver o que precisar ser resolvido com relação aos seus processos aí ao longo daqui até março. E depois de março, ver a coisa acontecer, ver a coisa sair. A gente acabou de mudar aqui a lei de nacionalidade, por exemplo, em Portugal, né? A lei do estrangeiro mudou, a lei de nacionalidade mudando, muitas leis mudando e muitos assuntos mudando. Eu espero que nessa revisão de Júpiter em Caranguejo, a gente também consiga barrar alguns processos meio bizarros, meio retrógrados com relação à mulher, à criança, à adolescência, né? Vamos lá, né? Vamos aqui na fé, vamos rezar, vamos intencionar para o universo e agir também, né? Quem tem poder de ação sobre esses assuntos, haja também, vamos agir também para que a gente não tenha um retrocesso, mas lembrando que depois do retrocesso vem o andar para frente, então assim, haverá tempo para a gente resolver os absurdos que a gente encontrar no meio do caminho agora nesse final de ano, início de ano, né? Aqui até março.
É isso, minha gente. Já estou muito prolixa. Se ficou alguma dúvida, você me escreve, porque a partir do que você me escreveu, vou com certeza gerar novos vídeos pra gente conversar. Quero trazer aqui as outras retrogradações que estão rolando também, pra você também poder ter ideias, insights de como que eu vou lidar com esse Mercúrio retrógrado, tá? Aqui até o dia 29 e outras cocitas mais. Ah, tem um detalhe que antes de tudo, esse Júpiter retrógrado, ele está junto com Saturno e Urano, criando ali um super triângulo de água, de emoções, um triângulo de bênçãos no céu. Só que essas bênçãos estão todas retrógradas. Oh, meu Deus. Ai, bênção retrógrada é maldição? Não necessariamente, não me interprete assim, por favor. Mas às vezes, revisar, dar um passo atrás também é bênção. Quando a gente olha para o arqueiro, né, o Sagitário, como é que você faz, né? Você puxa a flecha para trás para depois soltar e ela ir na direção que ela tem que ir. Então, pensa nessa retrogradação, se for para levar só uma coisa desse vídeo, leve isso. Pensa que a retrogradação é esse puxar para trás para depois poder seguir com mais força na direção certa. Então agora, o mais importante é você rever a direção do que você quer, de onde que você vai chegar e tudo mais, tá bom? Vou gravar um outro vídeo depois sobre a lua nova em Escorpião, então se inscreve, acompanha, porque essa lua nova em Escorpião ela vai ser muito forte, ela vai ter essa metáfora também da seta. Eu vou te explicar onde que vai ser esse puxão para trás pra gente poder seguir para frente, tá bom? Aproveite os trânsitos do céu, aproveite essas filosofias todas, eu tô amando fazer esses negócios aqui e acho que a gente ainda vai se divertir um bocado pelo caminho, tá? Beijo, até a próxima.